Olá, sejam bem-vindos às 5 trilhas da educação pós-pandemia. Essa é a trilha Desafios Sociais. Nessa trilha de Desafios Sociais, a gente vai trabalhar sobre parcerias e organização para minimizar as desigualdades sistêmicas. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre canais de comunicação. E nessa trilha, eu quero compartilhar algumas melhores práticas que a gente tem com algumas das nossas escolas, que a gente tem trabalhado em várias áreas de periferia aqui do Brasil e do mundo também, né? Então a questão que a gente quer trabalhar e responder é como identificamos e planejamos minimizar as desigualdades sistêmicas que muitas comunidades das nossas escolas se encontram. Os objetivos dessa aula são como abordar os desafios, criar um canal de comunicação e definir expectativas nos canais de comunicação. Eu quero iniciar essa aula com uma frase aqui do Benjamin Franklin para orientar a gente. Se você falha em planejar, está planejando falhar. E com essa frase aqui eu quero iniciar um raciocínio com vocês ali no quadro. Vamos trabalhar um mapa mental aí sobre desafios sociais. Então, nossa vida é feita de desafios, a gente vive a vida inteira enfrentando desafios. Então, tem uma forma de enfrentar os desafios que eu acho interessante da gente poder compartilhar aqui, sejam eles quais forem, né? Então, toda vez que você enfrenta um desafio, né, você pode tomar duas decisões em relação a esse desafio. Você pode superestimá-lo, né? Estimá-lo, ou você pode, de verdade, definir com clareza que desafio é esse, que desafio que você está enfrentando. Então, para trabalhar essa perspectiva, eu quero fazer algumas perguntas para vocês e a gente vai trabalhar a definição com clareza desse desafio que a gente está enfrentando. Porque senão a gente corre o risco de achar que ele é muito maior do que ele de verdade é. Então, para eu definir com clareza, eu preciso entender alguns tipos de desafios sociais que eu posso enfrentar. Eu tenho uma experiência curta aí, eu sou biólogo, eu trabalhei na Amazônia por 6 anos com organizações sociais, comunidades ribeirinhas e indígenas, e eu entendi que um dos maiores desafios que a gente tem são os desafios relacionais. Mas nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Então, tipos de desafios que nós temos sociais, que eu acredito. Nós temos o desafio emergencial, que é um atendimento às necessidades básicas, que estão urgentes, a gente precisa apagar um fogo que está pegando, e um desafio pedagógico, que é um desafio que a gente precisa trabalhar no médio e longo prazo para que não haja mais emergenciais, né? Para que as famílias, para que a comunidade, para que o desafio social seja de fato sobrepujado. Ele não seja mais um desafio social, uma perspectiva educacional e cultural. Ok? Então, para definir com clareza um desafio, como é que a gente pode trabalhar? A gente usa uma metodologia nossa aqui, que a gente já utilizou aqui, que é a conversação real. Nessa conversação real, a gente trabalha 3 questões, que é o que é real, então dê um nome ao desafio, qual é o nosso desafio de fato, o que realmente importa, quais são os resultados mais importantes, como resolver esse desafio, que tipo de resultado vai mostrar para mim que eu consegui alcançar esse desafio, resolver esse desafio e o que realmente está acontecendo. Como posso ter certeza sobre ser esse mesmo o desafio? Quais são as informações corretas sobre esse desafio? Então, nessa perspectiva de definição com clareza, eu quero propor para vocês construir um canal de comunicação, porque a única forma e a melhor forma da gente ter clareza sobre que tipo de desafio a gente está enfrentando são com mais opiniões, né? Com múltiplas opiniões sobre esse contexto e sobre esse desafio que a gente está enfrentando. Então, a gente pensava que não era possível, por exemplo, fazer um canal de comunicação com os pais, com os alunos, né? A gente achava que a gente não tinha muita maturidade para esse processo aí, que ia ser muito desafiador, que ia tomar muito do nosso tempo. A pandemia nos colocou nessa condição e a gente teve que criar vários canais de comunicação. Então, a minha proposta é que a gente unifique primeiramente uma lista de usuários da escola com as instituições em que são atendidas. Então, a escola precisa entender as instituições que atendem, né, essa escola, esses usuários. Criar um grupo de Telegram ou WhatsApp para troca de informações rápidas e objetivas, né? A gente tem vários grupos hoje, grupos de professores, grupos de
de familiares, grupos de alunos, né, turmas diferentes, séries diferentes, mas isso também pede um canal mais específico de comunicação, levantar e apontar as necessidades mais expressivas dos usuários da escola, né, dos alunos, dos familiares da escola, né, e levantar dados socioeconômicos dos alunos da escola, né, para a gente entender quem já está sendo atendido por quem está já fazendo um certo atendimento, quem já está recebendo, conseguir qualificar essa informação para a gente poder atuar de uma forma melhor e definir muito bem o nosso desafio social. E para a gente criar esse canal, eu quero definir expectativas claras com vocês aqui, principalmente qual é o objetivo desse canal. Ele tem que ficar muito claro, muito específico, né? Quem deve participar desse canal de comunicação e o que pode ou não ser compartilhado desse canal de comunicação. Isso é parece óbvio, mas ele tem que ser declarado. Lembra daquela aula nossa de expectativas? A gente precisa falar as coisas para a gente ter a nossa expectativa com mais chances de serem atendidas. Então saiba que é possível restringir muitas das coisas. Tem canais de comunicação que a gente pode restringir a participação de algumas pessoas até por períodos de tempo diferentes. Quando a gente quer comunicar, a gente abre a participação de todo mundo e a gente pode restringir também a participação de todo mundo, deixar só algumas pessoas participando desse canal. E como vai funcionar a periodicidade da comunicação desse canal? Esse canal é extremamente importante para a gente unificar as informações e definir com clareza o nosso desafio social. Então, nesse círculo de áreas de influência, a gente tem aí esse círculo mais externo, a gente tem onde a gente coloca coisas que a gente tem nenhuma influência para alterar. E aí seria, por exemplo, governo, política, pandemia, a própria pandemia, a gente não tem essa influência direta para alterar, né? A gente coloca nesse círculo externo. No círculo mais interno, a gente coloca algumas coisas que a gente tem alguma influência para modificar, para alterar, né? Que seria, por exemplo, família, o esposo, a esposa, amigos, colegas de trabalho, né? E no círculo mais interno, a gente coloca tudo aquilo que a gente tem toda a influência para mudar. E a única coisa que a gente tem toda a influência para mudar somos nós mesmos, né? Nossas práticas, nossas ações, nosso planejamento e os nossos hábitos. A gente tem que focar e parar de perder tempo com aquilo que a gente tem alguma e nenhuma influência para alterar e focar naquilo que a gente tem toda a influência para modificar. Então, eu quis colocar essa área de influência aqui para que a gente entendesse que, como educadores, nós precisamos focar naquilo que a gente tem toda a influência para mudar, os nossos planejamentos, as nossas aulas, o nosso processo educacional e pedagógico e a parte emergencial. A gente precisa de verdade trabalhar aquilo que a gente tem alguma influência para mudar, para que esses atores que têm toda a influência na área deles possam nos ajudar no nosso propósito final, que é trabalhar essa necessidade pedagógica dos nossos alunos e da comunidade do entorno. Recapitulando o que nós vimos nessa aula, né? Como abordar os desafios, sejam eles quais forem, criar um canal de comunicação claro e objetivo e definir expectativas nos canais de comunicação ou nesse canal específico de comunicação que a gente quer ter para ter clareza e definir com clareza o nosso desafio. Eu vou compartilhar com vocês também um e-book de passo a passo para abrir esse canal de comunicação que a gente colocou aqui e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre parcerias estratégicas, quais são as parcerias estratégicas que a gente precisa, que a gente tem que ter para poder desenvolver e atuar melhor nos nossos desafios sociais que a gente está enfrentando hoje, que a gente vai enfrentar mais para frente. Muito obrigado pelo seu tempo, estamos juntos e até a próxima aula.